Olá pessoal, boa noite. Mais uma tentativa de colocar essa live aqui no ar para funcionar. A gente teve o problema de conexão com a Carlita, nossa convidada. Vamos ver se agora dá certo. Vamos lá, Carla. Cadê você? Vamos ver. Torcer para agora dar certo. Aguardando aí. Ah, agora foi. Eba! Ufa, Uhul! amiga, perdão. O erro era Tranquilo, aqui. eu estava falando pro pessoal aqui que os desafios da maternidade já começam agora, entendeu? Até Tem para que ver. fazer uma live não é fácil, não. Tá puxadinho, mas a gente é persistente e a gente consegue. Exatamente. Bom, então eu vou começar novamente a nossa live, né? Como eu havia dito antes, a gente vai falar hoje sobre os desafios da maternidade, não somente aqui nessa quarentena, apesar de que todos nós estamos vivendo algo novo com essa quarentena, mas também sobre a maternidade do modo geral, desde a concepção, né, até aí os dias em que eles seguem seus próprios caminhos, né? A gente vai tentar fazer um resuminho aqui, contar tua Hum, experiência como mãe e quem sabe todas as outras mamães que estejam aqui ou que irão se tornar mães, né, aprendam um pouquinho com a gente, compartilhem aí também as suas dificuldades, que é o mais importante, né? Quem sabe a é. gente consegue ajudar de alguma forma. Então, boa noite para todo mundo. Amiga, obrigada, seja bem-vinda aqui ao canal. E conta pra gente, Carla Francisca, quem é você? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, amiga. É um prestígio. Estou muito prestigiada, estou muito feliz de estar aqui. Sou Carla Francesca, sou jornalista, nos formamos juntas. Sou esposa do Rafael, mãe do Mateu e da Maia, que é minha filha canina. E eu tô nessa função de mãe full time há um ano. Foi uma decisão que a gente teve aqui em casa, né? Na verdade, é um presente. Eu me senti presenteada de poder exercer essa função de mãe nesse primeiro ano de vida do meu filho, sabe? Acompanhar o desenvolvimento dele, o crescimento. Então, é isso que eu tenho feito ultimamente, amiga. Mãe full time, e é muita coisa, né? As pessoas têm o É, hábito de dizer, você só é só mãe, você só tá sendo mãe. Dá vontade de falar, meu querido, minha querida, senta aqui, fica nesse papel de só mãe um cadinho que eu quero ver quanto tempo você aguenta, vamos né? trocar um pouquinho. Porque exatamente, porque assim, não é só cuidar de uma criança, dar de mamar, botar para dormir, trocar fralda, né? É muito mais do que isso. Você tem que estar preocupada ali com a alimentação da criança, se a criança dorme direito ou não dorme, fazer as suas tarefas como profissional, que você também faz em casa, fazer as suas tarefas domésticas que você também tem para fazer. Então não é bem simples assim como as pessoas gostam de dizer de só mãe, né? É. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse assim, como que está sendo o desafio de ser mãe de um menino de um aninho, gostoso de tia, em plena quarentena, em pleno isolamento social. Porque se já é difícil no dia a dia, né, numa situação comum, o que É. você está sentindo agora de ter que estar aí trancada dentro de casa e tentar entreter, enfim, resolver, sanar tudo que tem para fazer nesse período de isolamento social? Amiga, eu brinco assim, que eu já estava em quarentena antes da quarentena começar. Porque quando a quarentena começou, o Matheus estava com 9 meses. E então eu já estava muito tempo dentro de casa. Eu passei a gravidez toda muito quieta, porque o final da gravidez foi um final, foi tipo uma gravidez de risco no final. Então eu já fiquei quieta ali no final da gravidez. O Matheus nasceu, eu já estava dentro de casa. Então, assim, o começo da quarentena, no começo, não senti muita diferença, porque eu já estava naquele ritmo. Só que o que piorou, o que agravou essa situação, foi porque eu comecei a pesquisar o que era o tal do Covid. Aí entrei em parafuso, tive síndrome do pânico, entendeu? E aí isso tudo refletiu no Mateu, e aí ele ficou cada vez mais agitado. Ele não quis mais mamar, então ele não quis mais, não amamentei mais depois disso tudo. E aí eu noto que ele tá muito agitado, ele vê às vezes as pessoas assim passando na rua.
E às vezes chora, às vezes se assusta com o pessoal de máscara, entendeu? Agora que ele está entendendo mais as coisas, é justamente a hora que ele está travado dentro de casa. Então, eu acho que está refletindo muito nele. E isso me preocupa, porque ele precisa se socializar, né, com outras crianças, com outras pessoas. E está sendo bem difícil nesse aspecto, sabe? Eu entendi, porque além de ter que estar preocupado com o bem-estar, né, com a saúde ali da criança, saúde física que a gente está dizendo, a gente também tem que se preocupar com essa saúde psicológica, né, a saúde mental dos nossos E- filhos, né? Eu, particularmente, que tenho um filho de 14 anos, já é um adolescente e entende a situação, para ele tá difícil, né? É difícil às vezes ele entender que não pode ver os amigos, que não pode sair para jogar futebol, que vai ter que esperar e fica dentro de casa. E aí haja criatividade, né? A gente acaba às vezes até liberando mais o celular, liberando mais o computador, o videogame, enfim, porque o que há para fazer dentro de casa, né? E aí é isso Isso. que a gente fica pensando, haja criatividade para entreter, né? Tanto um É, adolescente quanto uma criança de 1 ano, né? Como é é. que você tá tentando fazer essa mágica aí dentro de casa? Amiga, é difícil, viu? O Matheus começou a andar, né, nesse período também. Então agora ele tá com toda a liberdade do mundo, mas preso. Então é difícil, né? Às vezes eu saio com ele, que eu moro num condomínio, então às vezes a gente dá uma volta no carrinho, mas assim, ele se assusta, todo mundo de máscara, então deixo ele bem solto aqui dentro de casa, mas eu notava que ele era muito mais tranquilo quando a gente podia dar uma voltinha pela cidade, num parque, por mais que ele não andasse, ele observava as coisas, né? E aqui, menina, até me vestir de. Até botar fantasia eu tô fazendo, pra ver se ele se alegra, sabe? A gente faz de tudo, né? Mas é difícil, é bem complicado. É bem complicado. E aí é que entra a nossa rede de apoio, né? É aí que é importante a gente ter pessoas próximas para dar esse suporte na medida do possível, né? Uhum, Inclusive o pai. O pai tem que ser uma rede de apoio nesse momento, né? é. Principalmente no seu caso que tem um filho pequeno e demanda muita atenção e isso, né, demanda muita energia da gente. Conta pra gente como é que você está sentindo, assim, qual é a importância para você de ter um pai participativo e presente? E como é que está sendo essa tua rede de apoio? Tá. Bom, com relação ao pai, assim, graças a Deus, eu tenho muita sorte. O Mateu, né? Tem muita sorte, eu também tenho muita sorte. Porque o Rafael é muito participativo. Muito, muito. A única coisa que ele não fazia, que eu fazia, era amamentar o Mateu. Quer dizer, que eu fazia que ele não fazia. Eu amamentava ele não, mas de resto, trocava fralda, acordava de madrugada, tudo, 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 extremamente participativo. Você vê, agora pra gente estar conversando, ele tá lá entretendo o Mateu, brincando. Então, assim, e ele tá home office, né? Tava, né? Agora voltou a trabalhar, mas mesmo home office, ele tava me ajudando muito. Mas assim, em questão de rede de apoio, somos só nós dois. Minha sogra é minha vizinha, enquanto ela podia, ela de vez em quando vinha aqui e tal, mas a gente nunca procurou chamá-la muito, porque ela tem as coisas dela para fazer, né? Mas somos só nós dois. E o Rafael, assim, é tipo nota mil, mil, mil. Eu não tenho nem não tenho nem adjetivo para falar dele, sabe? Ele me ajuda muito. Aliás, ele participa muito. Ajuda não, ele participa muito. É mesmo, porque não tem que ajudar, não. Tem que criar e cuidar desse menino mesmo. Ora, tá pensando o quê? Não, mas ele sabe, né? Mas é isso mesmo. Mas é exatamente por isso que eu fico pensando, né? O quantas mulheres nesse momento não estão passando dificuldade justamente por isso, ou porque não tem uma rede de apoio, ou porque não tem um pai participativo, né? Ou até mesmo porque vão ter que deixar o home office e voltar ao trabalho presencial. Isso. Com quem você deixa essa criança sendo que você está carente de rede de apoio, né? E Hum. precisa voltar ao trabalho, né? Como é que funciona isso? Eu sei que não é o seu caso, você ainda pode ficar mais um pouco dentro de casa, mas Uhum. o que que você orientaria? O que que você diria para essas mães que vão precisar voltar a trabalhar nesse período de quarentena, né? Tanto para as mães quanto os pais.
Amiga, eu tenho um exemplo muito próximo de mim, que é a minha cunhada. A diferença do meu sobrinho, né, filho dela, é a irmã do Rafael. Para o Matheus, são de 3 meses só. E ela teve que voltar a trabalhar. Então, o nenenzinho dela, eu não sei se foi com 5 ou 6 meses dele, mas ela teve que voltar a trabalhar. E assim, eu acompanhei meio de perto, mas de longe, foi puxado, sabe? Porque ele estava começando a introdução alimentar e ela, pô, ter que deixar ele numa, não sei se foi numa creche, sei lá, foi muito sofrido para ela, assim, eu imagino, sabe? Então, felizmente, eu não preciso passar por isso ainda. Mas um conselho para uma mãe dessa, eu acredito assim que tenha fé, né? E acredite que é por um bom motivo, né? É por um bom motivo que ela está indo trabalhar e para deixar o filho dela. E pense também no lado bom, ele está se socializando com outras crianças, tá, né? Sendo mais independente, criando uma independência. Então a gente tem que pensar também pelo lado bom, né, amiga? Sim, sim, sem dúvida. Torcer para que a vacina, né, essa vacina aí contra o Covid-19 saia logo, né? Porque o Assim. risco é da criança ir para creche e acabar pegando, né? A chance é muito grande, porque quando você vai com uma criança para creche, ela pega de tudo, né? Por um lado é muito bom, porque cria imunidade, mas a gente Uhum, fica aí receosa no caso do coronavírus, que a gente ainda não sabe como lidar bem com essa virose, né? Com essa doença. uhum. Né? E aí, amiga, vamos sair um pouquinho da quarentena aqui, né? Porque eu acho que, enfim, todas as mães no momento estão passando por essa situação de dificuldade, mas estão aí conseguindo já saber lidar, afinal já tem aí uns 3 meses, né? Nessa Uhum. situação que haja criatividade, haja paciência, tem que ter a participação aí do marido, tem que ter uma rede de apoio, né, para dar um suporte para essa mãe. Mas os desafios não se limitam à quarentena, muito pelo contrário, né? A gente aqui sabe muito bem que os desafios começam antes dessa criança nascer, bem na ideia ali de planejamento, de conceber essa criança. Tem gente que tem mais facilidade, né, para engravidar e outras têm mais dificuldade aí para engravidar. E era exatamente o ponto de partida aqui que eu queria ter contigo, né? Ah, Saindo do assunto da quarentena, conta pra gente como que foi o seu processo aí de planejamento e concepção desse gato lindo que é o Mateus. obrigada. Amiga, bom, vou fazer um breve resumo, tá? A gente, depois de um certo tempo de casado, a gente falou assim, vamos liberar para tentar ver se a gente engravida, né? Já viajamos, saímos muito, aproveitamos a vida, já estamos com 30 e poucos anos, vamos liberar. Mas assim, sem pressão. Se der, deu. E estava tudo certo comigo, tudo certo com ele. Beleza, fizemos os exames e vamos liberando, né? Isso foi em 2016. E a gente estava num ritmo muito frenético de treino na academia e eu estava numa dieta muito restrita. Então, o meu percentual de gordura era muito baixo. E eu não menstruava direito, sabe? Era muito irregular, assim. Tinha meses que vinha, tinha outros meses não vinham, não vinha a menstruação, e aí tava, tipo, desregulado. É por causa disso, mas vamos tentar. Eu sei que um dia, um belo dia, eu treinei, nós fomos treinar de manhã cedinho, e aí eu passei o dia inteiro com cólica, sabe? Falei, ai, que estranho, cólica, tanto tempo não sinto esse negócio. E aí, o dia inteiro com cólica, aí fui dormir à noite, e a madrugada inteira, dor, 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 dor. Até que, tipo, de madrugada, 4 horas, sei lá, eu fui ao banheiro. E aí fui ao banheiro fazer o xixi, né? E aí eu senti um negócio assim, no vaso, ploft. Aí eu, o que é isso? Quando eu olhei, um negócio deste tamanho no vaso. Era um feto. E eu estava grávida e estava abortando naquele momento, um sangramento horrível. E aí eu, Rafael, Rafael, Rafael. Ele olhou, a gente foi voando para o hospital. E aí expliquei tudo para a médica lá. E aí ela falou assim: olha, pelo que você está me contando, provavelmente você teve um aborto espontâneo. E aí, menina, eu me culpei horrores, porque eu falei, cara, por que que eu tô malhando desse jeito? De repente eu apertei a minha barriga, né, fazendo o treino lá. Enfim,
culpando, culpando, Mas você culpando. nem sabia que estava grávida. Como é que você pode se culpar sem nem saber que estava grávida, amiga? Eu pensei depois, porque na hora a gente fica culpada, né, amiga? Pô, caramba, por que tava pegando tanto peso, sabe? Mas enfim, aí ela falou assim pra mim. Eu falei, tá, e o que que eu faço agora, né? Abortei, o que que eu faço? Sangrando? Ela falou, não, fica calma que seu corpo vai eliminar tudo que tem que eliminar aí. E aí depois vida normal. Aí eu, tá. Eu fiquei sangrando mais um tempo. E aí, depois de 6 meses, eu continuei tentando engravidar, né? A gente continuou treinando. Uhum. Amiga, depois de 6 meses, eu fui a um ginecologista. E porque eu não estava conseguindo engravidar. E aí ela falou, Carla, tá estranho isso, né? Você tá normal, tanto que você engravidou, chegou a engravidar, né? O Rafael também fez todos os exames, normal. Tá estranho, vamos tentar tomar umas injeções de hormônio, porque às vezes seus hormônios não estão muito legais. Ela me pediu uma série de exames de sangue e realmente os meus hormônios femininos estavam baixos por causa do excesso de treino. Vamos injetar uns hormôniozinhos aí na sua barriga para ver se você consegue, né, aumentar os seus hormônios para engravidar. E aí foram uns 3 ou 4 ciclos assim. E essas injeções são muito caras de hormônio. Não consegui. Aí cada mês era uma frustração, porque ficava menstruada, frustração, né? E cheia de hormônio, enfim. Aí conversei com o Rafael, falei, olha, tem alguma coisa errada. Vamos procurar um médico, uma clínica especialista em pessoas que têm dificuldade de engravidar, né? Porque tem alguma coisa errada aqui comigo. E aí nós fomos para uma clínica maravilhosa, de fato. E aí contei a história pro médico lá, que é o dono da clínica, ele falou assim, olha, vamos te examinar. E aí, quando ele me examinou, ele falou assim: você tem hidrossalpinge. Aí eu, que é isso? Aí ele me explicou: as suas duas trompas estão totalmente obstruídas e eu posso ver isso daqui. Aí eu falei: eu não acreditei. Eu falei: como assim obstruídas? Aí ele falou: pode ter sido, porque como você não fez a curetagem no seu aborto, que era para ter limpado tudo, eu não limpei, a médica disse que não precisava, obstruiu, inflamou, né, o seu útero inflamou e as suas trompas estão obstruídas. Então você tem que Uhum. retirar as suas trompas. E vocês sabem, né? Não sei se o pessoal sabe, mas a trompa é o local que passa o espermatozoide para o útero. Então, se eu retiro as trompas, como é que eu engravido? Entendeu? Aí ele falou, cara, você tem que tirar urgente, porque pelo que eu tô vendo aqui nesse exame, elas estão muito inchadas. Que E aí me passa o mandou fazer um. espermatozoide, não, né, amiga? Que passa o óvulo pro útero. Não, espermatozoide que chega no Então, óvulo pelas o trompas, não é? ovário ai, gente, libera o óvulo que passa pelas Que pega o trompas espermatozoide e vai para o útero. e Isso, aí fecunda no útero, né? isso. Isso, Enfim, gente, a biologia aqui tá um pouco atrasada, mas é isso aí, vocês estão entendendo. eu sei que ele me mandou fazer um exame chamado esterossalpingografia, que é um exame bem dolorido, sabe, para constatar isso que ele já tinha meio que comprovado. E eu fiz, e é que você injeta um contraste nas trompas, né? E não passou. Elas não passaram, é como se fosse uma mangueira obstruída, sabe? Então, Uhum. eu realmente ia ter que retirar as trompas. E aí, como é que foi o processo, amiga? Eu fiz todo Não, um tratamento. calma aí, uma pausa. Se você vai ter que tirar as trompas, de nada adianta você tomar aquele tanto de medicamento, que você não vai poder mais, enfim, engravidar normalmente, Mas aí o né? que que Não vai acontece? liberar mais óvulos. Enfim, me explica. Isso mesmo, alguém falou aí, fecunda nas trompas e implanta no As útero. É isso aí, trompas. amiga. Obrigada. Ah, tá. Eu não sabia não, gente. Vamos lá. Vamos lá. O que que acontece, Valeu, amiga? Isabela. Eu já não tinha muitos hormônios. Meu hormônio feminino é muito baixo, até por isso que a minha menstruação não estava legal, entendeu? Então, eu tinha sim que tomar os hormônios para que os meus hormônios femininos subissem, para que então eu conseguisse produzir os óvulos para captarem, né? E aí eu tiraria as trompas e depois eles fariam a fertilização, que é juntar o espermatozoide do Rafa com os meus óvulos e colocar no meu útero. Foi esse o procedimento. Só que falando assim é muito tranquilo. Ah, vai tirar as trompas. Mas, cara, isso pra mim foi tipo, cara, você mutilada. Como é que eu vou tirar as trompas, amiga? Nunca mais eu vou poder ser mãe se não der certo essa FIV. Porque é caríssimo, né? E aí, tipo, muita coisa na minha cabeça, sabe?
E foi bem. só uma pausa, assim, até uma surpresa muito ruim para você, porque até então você não tinha nenhum histórico de limitações para engravidar, né? Você era uma Sim, pessoa sim. completamente saudável, você não tinha o ovário policístico ou endometriose, como muitas mulheres têm, e têm dificuldade para engravidar e já sabem disso há muito tempo. Você era completamente saudável, né? Sim, não foi o caso, foi porque eu não fiz a curetagem nesse aborto espontâneo, inflamou tudo e aí obstruiu as trompas. As trompas estavam gigantes, segundo o médico que fez minha cirurgia, né? Então, eu fiz todo o tratamento, tomei várias injeções, várias, para os meus hormônios subirem. E aí a gente vai acompanhando, né? Fazendo vários exames para acompanhar quantos óvulos a gente está produzindo, para depois a gente fazer essa captação. Só que eu não estava produzindo. Tipo assim, com tanto de hormônio que eu tomei, eu podia produzir uns 20 óvulos. E eu só estava produzindo tipo 6, 5. E quanto Uhum. menos, pior, né? Porque Mais assim, difícil. Sim. você produz, só que não é garantido que ele vai chegar no nível X para ele ser captado. E aí taca mais hormônio e nada dos óvulos, sabe, produzirem legal. Resumo da ópera. Em vez de eu produzir lá os meus 20 óvulos, eu só consegui produzir 10. Desses 10, só evoluíram 5. Então, eu só consegui captar, eu acho que 4. Então, eu só tinha 4 chances. Só que, por algum motivo, na hora dessa implantação, lá no dia da implantação, ele falou assim: olha, você não tem mais 4, só 4 óvulos, você só tem. Desculpa, amiga, óvulos não. Porque depois, quando você vai implantar, já junta com o espermatozoide, né? Tem um nomezinho científico. Óvulos É, fecundados, enfim. eu só tinha 2. Só restaram 2. De todo o tratamento lá, só restaram 2, entendeu? De Então, 10, ou seja, de 10 caiu para 2. só para 2. Que estavam no nível X para poder implantar. E aí o médico virou para mim e falou assim, Carla, você tem certeza? Porque assim, a sua frustração... Embrião, valeu, obrigada, alguém Isso, falou. valeu, gente. Olha, tá, a gente tá esquecendo os nomes tudo. Desde que eu engravidei, minha memória tá... Mas Hum. enfim, só tinham 2 embriões. E aí ele falou, Carla, você tem certeza? Porque assim, você tá com... Na época eu tinha 35 anos, né? Você tá com 35 anos, a gente pode tentar uma doadora de óvulos mais nova, que tem as suas características, você não prefere? Mas assim, é uma coisa para daqui a um ano. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero tentar com os meus. Ele falou, Carla, você tem certeza? Porque assim, se não der aqui, você vai ter que começar tudo de novo. E não é garantido que você vai conseguir esse mesmo número, você pode conseguir menos, se você conseguir. Aí eu conversei muito com o Rafael, e assim, amiga, independente de religião, de qualquer coisa, eu tenho muita fé, sabe? E assim, eu acreditei muito, muito que ia dar certo, sabe? Muito, muito, muito. E aí eu falei pro doutor, eu falei, não, eu quero tentar com os meus únicos 2 embriões. E aí ele implantou os 2 embriões, né, no meu útero. Beleza, tinha que esperar acho que 15 dias para saber se tinha dado positivo ou negativo, né, a gravidez. E eu lá ansiosa e tal. Quando foi, tipo, no quinto dia, eu senti a mesma cólica forte que eu tinha sentido daquela vez que eu tive o aborto. A mesma. Eu levantei da cama, fui ao banheiro e dei o mesmo grito pro Rafael. No vaso tinha a mesma Nossa, que coisa. desespero. Na mesma coisa, enorme, no vaso. Aí eu falei, putz, não Ou pode ser, seja, acabaram as chances ali, já era, né? perdi, É o que passou né? pela sua cabeça. Eu ficava assim, amiga, tremendo. E a gente foi daqui de casa pro hospital, assim, tipo, voando, eu chorando. Rafael, calma, calma. E a gente chorando, eu sangrando. Chegamos no hospital de madrugada, contei pro médico. Aí ele falou: olha, vamos te examinar, né? Vamos fazer o exame de toque aqui. Aí ele fez o exame de toque lá, saiu com a mão cheia de sangue. Falou: olha, vai fazer um ultrassom, eu acho, né? Pra ver o Uhum. que restou daí, pra ver se ainda tem alguma coisa aí. Aí eu chorando, né? Falei, cara, perdi de novo o filho. Como, cara, por quê? E aí me mandou esvaziar a bexiga de novo, mais uma vez no vaso. Outro negócio enorme, assim, de sangue. Sabe, horrível. Aí a Uma enfermeira, sensação de impotência muito grande que você deve ter sentido, né? frustração, sabe? E assim, por quê? Sabe? Por que que estava acontecendo aquilo comigo? Aí, quando eu me deitei para fazer o exame, o médico, eu estava chorando muito, o médico falou: calma, calma, vamos ver, né? Na pior das hipóteses, você tem que se acalmar. Amiga, quando ele começou a fazer o exame em mim, a gente escutou assim, tum-tum, tum-tum, tum-tum.
era o coração do Mateus. Nossa. Tô toda arrepiada de contar. Porque, assim, não tinha saído o resultado ainda de positivo, não, mas quando o óvulo é implantado, ele já tá, tipo, ele já tá maiorzinho, entendeu? Ele já. Ai, gente, me ajuda aí, é blastocisto, sei lá como é que chama esse negócio. Mas quando ele é implantado, ele já tá desenvolvido, entendeu? Uhum, Então, uhum. a primeira vez que eu escutei o coração do Mateus, ele falou: calma, o seu filho tá aqui, ele tá perfeito. Eu falei, mas o que que foi isso que saiu de mim agora? Mas só uma pausa. Nesse momento, você já sabia que só tinha um ou você tinha ainda a expectativa de terem dois? Então, eu ainda tinha expectativa de terem dois, mas eu acho que, de repente, o que saiu foi um dos, né? Pode ter sido. Sim, sim. Era um feto, isso mesmo. Obrigada, gente. Então, eu acho que o que saiu no vaso, que eu vi de novo, foi um outro feto. E o Mateu ficou. E aí, nesse dia, foi a primeira vez que eu escutei o coraçãozinho dele ali, eu descobri que estava tudo certo, entendeu? E aí, eu engravidei. Caramba, nossa, até eu me arrepiei, amiga, porque eu imagino, assim, você foi de 8 a 80, né? Há um momento É, de satisfação de ter conseguido implantar aqueles óvulos em você, até o momento de total desespero, achando que acabou, tinha abortado novamente, acabaram suas chances, os dois únicos, né, óvulos ali, embriões implantados. Até o aham, momento de que finalmente você teve a certeza de que pelo menos um estava ali vivo, batendo o coração e que dava para continuar essa gestação, não foi isso? foi. E foi uma E aí, gestação, como. perdão, Pode continuar, pode continuar. não, só um adendo, eu queria, obrigada, eu queria dizer que foi uma gestação muito tranquila, eu não tive enjoo, eu não tive nada de ruim, eu só tive coisa boa. No final, só eu tive, assim, a pressão muito alta, quase uma pré-eclâmpsia, com 32 semanas, por aí. E aí, o pessoal que estava me acompanhando, que era a equipe da Nascente, que elas são maravilhosas, elas são, assim, tipo, maravilhosas. Elas estavam meio preocupadas, então eu tive que ficar parada em casa, assim, tipo, com a perna pra cima o tempo inteiro, sabe? Pra segurar o neném, né? Até pelo menos as 37 semanas ali. Não, era exatamente isso que eu ia te perguntar, como tinha sido, né, a gestação do Mateu aí como um todo, né? E Uhum. como foi esse suporte, e que eu acho que é importante a gente relatar aqui, esse suporte tanto do Rafa, quanto, né, do que a gente chama rede de apoio. Como é que foi isso durante a tua gestação? Amiga, a minha rede de apoio foi o Rafael. E antes disso, as suas amigas, as pessoas de um modo geral, sabiam que você tinha feito esse procedimento? São duas Poucas, poucas. perguntas, eu fiz uma atrás da outra, mas aí você vai respondendo no teu ritmo aí. Não, assim, com relação às pessoas, poucas pessoas sabiam. Muitas sabiam que eu estava tentando engravidar. Mas eu não falei para muita gente esse procedimento todo, esse processo todo, porque é muito complicado quando você está passando por isso. Eu contei aqui, tipo, em alguns minutos, tudo, mas é muito complicado. Você fica emocionalmente muito abalada, sabe? Porque pode dar certo, como pode não dar. Eu estava tomando muito hormônio. Eu já vinha tomando, né, para tentar engravidar, depois, durante o tratamento, muito hormônio. Então, muita gente não sabia que eu passei, muita gente não soube que eu passei por isso. Algumas amigas, sim, você era uma delas, mas poucas amigas souberam disso. Mas, enfim, eu não contei muito. Sobre a minha rede de apoio, tive muito apoio, assim, até hoje tenho, do Rafael, assim, 1000%, 1000%. Ele conseguia estar no trabalho e estar comigo ao mesmo tempo. Eu não sei como é que ele fazia isso. Nós queríamos muito esse neném, nós, sabe, desejamos muito o Mateu. Então, o Rafael foi, assim, tipo, meu maior parceiraço de tudo. Minhas amigas estiveram muito presentes, algumas, pontualmente, algumas, muito presentes na minha gestação. Você foi uma delas. Eu posso citar, nem quero citar nomes, mas assim, algumas amigas estiveram muito presentes na minha gestação. E como eu falei também, a minha sogra é praticamente minha vizinha, né? Então, ela também me deu um apoio, assim, muito grande, muito querida comigo. Essa foi a minha rede de apoio, sabe?
Porque eu fico pensando assim, se você tinha que ficar de repouso nesse final da gestação, né? Para não correr o risco de ter uma gestação aí, um parto prematuro, você não podia cozinhar, você não podia limpar a casa, você não podia fazer nenhuma outra coisa, porque era muito arriscado, de fato, era É, repouso por completo. é. Como fazer isso, né? Sem ter uma rede de apoio. Então é por isso que eu te perguntei aqui quem era a sua rede de apoio, porque talvez muitas mulheres estejam aí pensando e vivenciando a mesma coisa, né? Tendo que ficar de repouso em casa e ainda mais na quarentena, né? Para que essa gestação aí tenha um final feliz, né? Como deve ser. É assim, amiga, eu sou uma pessoa muito ativa, então foi muito difícil para mim ficar parada, literalmente parada. Mas eu tinha que segurar o neném, era a minha única oportunidade, então eu tinha que ficar parada. Então, Era a sua meta naquele momento. foi muito difícil, de verdade. Não é me fazendo aqui, eu não consigo, eu sou muito proativa, sabe? Então, era o Rafael o tempo inteiro. O Rafael cozinha divinamente bem, né? Ele me ajudava muito. A minha sogra também nesse quesito de cozinha, de alimentação, ela me ajudava muito. Agora, o resto era a gente que fazia, assim. A gente não podia fazer muita coisa. Eu não podia fazer muita coisa, mas eu fazia devagarinho, uma coisa ou outra. Mas era mais a gente, Uhum. amiga. E aí agora falando sobre o parto, ou seja, foi todo um processo difícil de concepção aqui, que a gente já falou de forma, né, bem rápida, bem abreviada aqui, mas não faltarão oportunidades para a gente, né, detalhar mais esse assunto aqui, se a galera tiver interesse e quiser saber mais. Mas Aham. enfim, falamos sobre as suas dificuldades, né, de engravidar, o processo todo de fertilização in vitro, o seu princípio aí, risco de aborto inicial, enfim, a sua gravidez e agora o nascimento do Mateu, né? Como é que foi o seu parto? Conta pra gente, compartilha como é que foi esse momento. Tá. Como eu te falei, eu estava parada, né? Com a pressão muito alta e acompanhando com frequência a minha pressão e fazendo aqueles últimos exames de final de gravidez, que você vai o tempo inteiro pro médico, né? E quando eu estava com 37 semanas mais 5, eu fui fazer um exame, porque eu estava sentindo muita dor nas costas, mas enfim, isso é normal de parto, assim, de grávida, né? Falei, cara, vou fazer, estava marcado lá, vou fazer um exame, 37 semanas e 5 dias. Nós fomos, e aí a doutora Mariana, né, que me acompanhou junto com a Alessandra, ela fez o exame em mim, falou assim, fez o exame e falou, Carla, você já está com dilatação. Eu falei, como assim dilatação? Ela falou, você deve estar com uns 4 centímetros aí de dilatação já. Aí eu não tô sentindo, assim, eu achava que dilatação já tava assim, e eu tava, tipo, de boa ali, tranquilaça, sabe? Aí ela falou assim, só que, um adendo, o Mateu, de 35 semanas a 37, ele não tava ganhando peso. Não tava, nem crescendo. Ele é como se ele tivesse parado na minha barriga. E a gente estava acompanhando isso, eu estava achando muito estranho. A minha placenta não estava passando o alimento para ele, por causa da minha pressão, que estava muito alta. Então, nesse exame, ela falou assim: Carla, você já está com dilatação, a gente pode fazer uma coisa, vamos tentar deslocar a sua placenta para ver se a gente induz o parto, porque provavelmente o Mateu pode nascer hoje. Agora você imagina, eu fui fazer um exame, saí de lá quase tendo um filho, né? E aí, assim, ela fez, amiga, fez com a mão, deslocamento de placenta com a mão. E aí foi para não sei quanto de dilatação. Aí ela falou assim: hoje, 8 horas você vai para casa, né? Pega a sua mala, toma um banho, não sei o quê. Hoje, 8 horas da noite, esteja lá na maternidade que o Mateus nasce hoje. Aí eu, como assim? Como assim ela vai nascer hoje? Aí a gente veio para casa, tal, e indo para a maternidade, eu estava varada de fome, já estava sentindo umas dores. Ainda deu tempo de passar no Subway para comer um baita de um sanduíche. E fomos para a maternidade. E eu sentindo Doida. já. Gente, como é que não consegue pensar em comida uma hora dessa? Eu ia estar tão ansiosa, surtando, que eu não ia conseguir pensar em comer, não, mas vai. Amiga, eu sou taurina. Você pensa, eu amo comer. Eu já tava morrendo de fome. Falei, cara, eu preciso Tava lá alimentar essa. parindo, comendo sanduíche. Ai, Cara, eu precisava. Ah, Eu sei, amiga, que eu já tava sentindo contração e tava, tipo, como é que chama quando a contração é certinha?
Ah, minha irmã, não sei não. Tava certinha lá a contração. Também não sei. Se Ritmada, alguém souber, fala aí, que eu também não sei. ritmada. Já estava Ritmada. ritmada. As contrações já estavam ritmadas e eu indo comendo lá o meu Subway, indo pra maternidade, eu, senti a contração, não sei o quê, Aí o Rafael, calma, lá no trânsito, desesperado. Chegamos na maternidade, eu tava com um 7 de dilatação, alguma coisa assim. Tipo, tava quase tendo filho, comendo Subway numa boa, entendeu? Eu sei que a gente entrou lá para a sala. Eu queria entrar naquela sala de parto natural, parto humanizado, sei lá, não deu tempo, menina. Foi coisa rápida, foi só assim. Eu tive só que ficar um pouquinho lá numa sala de repouso, até porque essa sala que eu queria ter o neném estava ocupada, então eu fui para a sala normal de parto, entendeu? E aí o Mateu nasceu coisa assim de meia hora, amiga. O meu parto foi, óbvio, o finalzinho ali, 9, 10 centímetros de dilatação, é bem complicadinho, né? Vamos combinar? Chegou nos 10 centímetros, eu virei para a médica e falei, não estou aguentando mais. Não tem nada que você possa botar em mim, não, para dar uma acalmadinha nessa dor. Não falei isso, falei gritando, né? Ela falou, não dá mais tempo, filha. A cabeça dele já tá coroando. Você vai ter, assim, na carne viva mesmo. Desse jeito. Aí eu, ai, meu... No... E aí, amiga, coisa de, tipo, meia hora o Matheus nasceu. Foi o parto mais maravilhoso do mundo, como eu sonhei, assim, sabe? O Rafael ficou atrás de mim, me apoiando, me segurando. E eu tive o Matheus, tipo, de cócoras. E foi lindo, foi maravilhoso, assim. Foi um parto, tipo, abençoado, sabe? E ele nasceu, Olha perfeito. só, gente, que legal. Foi tão difícil, né, o processo de concepção. Para quantas pessoas, enquanto para outras pessoas é tão fácil, né? É, é. E mas ao mesmo tempo, o parto para você foi muito tranquilo, né? Que nem todas Amiga, as pessoas têm o privilégio de ter um parto assim tão bacana como o seu, né? foi. Eu fui muito bem assessorada por essa equipe, que eu já citei o nome, a Nascentia. Mas teve um adendo, assim, o Mateu nasceu perfeito, foi tudo ótimo. Só que eu tive um probleminha no pós, assim, depois que ele nasceu, a minha placenta não saiu. Então, a médica, a doutora Mariana, tentou lá puxar a placenta e o cordão quebrou. Então, a placenta ficou no meu útero. E aí, ela falou assim, Carla, você vai ter que tomar uma hack pra a gente tirar essa placenta, pra gente fazer essa tal dessa limpeza. Porque senão vai dar uma inflamação, vai dar problema. Eu, caraca, eu fiz isso tudo pra ter um neném de parto normal, pra tomar uma hack agora pra tirar a placenta, mas vamos lá. Mas Tomei, aí você depois teve que do... fazer uma cesárea ou não? Não, Era uma hack só para poder puxar é, a placenta. ela tira a placenta com a mão e com um aparelho que parece um negócio de pegar macarrão, sabe? Assim, vai puxando assim. E aí eu Sim. tomei hack, fiquei grogue lá, e aí ela tentou tirar o máximo que ela pôde, mas não saiu 100%. E aí Gente, eu tá fiquei, difícil. pô, tô te falando que não foi fácil. E aí, depois de 2 dias, eu tive que tomar outra hack para ela tentar tirar o resto. Só que eu estava na maternidade ainda. O Matheus já tinha levado alta, eu já podia estar em casa, só que o problema lá fui eu, né? E aí, amiga, eu perdi muito sangue, tive quase uma anemia, tive que ficar uma semana na maternidade para me recuperar, entendeu? Mas saímos de lá, graças a Deus, depois de tudo. Eu tomei um pouquinho de sangue depois, mas o que mais importa foi que o Matheus saiu de lá perfeito, ele nasceu lindo e é o maior presente de Deus na minha vida. Tanto que o significado do nome dele é esse, né? Presente de Deus, Mateus. E que presente, né, amiga? E que presente tão esperado, tão desejado por vocês dois, né? Eu fico muito feliz em ter você aqui compartilhando com a gente essa tua história. É uma história de vitórias, né? Apesar de que, como você até havia me comentado, eu acho que vale a pena a gente repercutir aqui, que apesar de ser uma história de vitória, para você, muitas mulheres têm vergonha de dizer que fizeram fertilização in vitro, né? Hum, Que engravidaram dessa forma. E é. aí eu te questiono, por que será que existe esse tabu de falar sobre fertilização in vitro, de falar sobre as dificuldades de engravidar?
Amiga, eu honestamente eu não sei. O que eu posso te dizer é que quando eu estava indo lá à clínica para fazer os exames, né, para tomar os hormônios, eu notava que eu entrava na clínica assim, as mulheres ficavam assim, ó, tipo, parecia que eu estava numa reunião de AA, sabe? Ninguém falava com ninguém, era todo muito. É porque é muita tensão, sabe, amiga? É muita tensão. Você não sabe se você vai conseguir engravidar. Geralmente, as pessoas que estão lá têm algum problema de infertilidade, seja mulher ou homem. Então, assim, já tá muito tenso, entendeu? E, e assim, eu ouvi muito durante a minha gravidez, pessoas muito próximas de mim falando assim: você tá com dificuldade de engravidar? Nossa, comigo foi facílimo, era só encostar em mim que eu engravidava. Sabe uns negócios assim? Ou então. Será que não é porque você tá magra demais? Porque na época eu te falei, tava fazendo dieta, não sei o que, não sei o que. Será? Então, Uhum. assim, os comentários que desnecessários Que abalava a e tua autoestima, né? totalmente, mas eu tinha o meu foco ali firme e forte. Assim, eu não vou negar que me machucava muito, sabe? Mas, enfim, a gente tem que levar, tem que ouvir essas coisas, né, amiga? E abster. Não, eu acho que não tem que ouvir, não, amiga. Eu acho que é falta de empatia de pessoas assim. Eu já vou escolhendo a louca, eu fico puta com esse tipo de coisa. Porque assim, ninguém vive uma situação dessa porque quer, né? É, Ninguém vai lidar com o processo de fertilização in vitro porque acha bonito, acha legal, acha chique, né? É porque há uma necessidade ali, seja um problema de infertilidade do homem ou da mulher. Então, já é uma situação difícil, né? Então, falta esse tipo de empatia nas pessoas. E eu acho que é por isso que a gente tem que falar mais sobre isso. Exatamente, as pessoas se concentram muito em cuidar da vida alheia, né? A Kelly Marx está falando aqui. E é exatamente isso. A gente tem que desviar um pouco, sabe, a nossa atenção para comentários assim maldosos. E eu até entendo o fato de você ter omitido um pouco dessas suas dificuldades no início da gestação. Eu acho que é justamente por esse medo, né? Do que as pessoas vão ficar falando. A gente não quer se alimentar de pensamentos negativos, de comentários negativos, né? é Quisera todo mundo ter um pouco mais de empatia e te motivar e te incentivar e compartilhar ali teu otimismo, né? Tua fé, como você disse, né? Por que não? Assim, amiga, no começo, aliás, a gestação inteira, assim, eu fiquei muito temerosa. Por mais que eu tenha fé, eu não queria ficar falando isso para muita gente, porque é, assim, eu não queria energia negativa perto de mim, sabe? Então, assim, da mesma forma que a pessoa podia falar, nossa, que bacana, legal, podia falar assim, nossa, mas fertilização, pra que isso? Sabe? Então, assim, tem uns comentáriozinhos desnecessários que eu não queria ouvir, eu queria curtir a minha gravidez ali. E eu não estava muito afim de me preocupar em bloquear ou desbloquear, você tá entendendo? Eu queria viver aquele momento ali. Então eu evitei realmente de falar um pouco sobre isso, sabe? Mas hoje eu falo tranquilo, abertamente, já deu tudo certo. É verdade. Não, eu acho que é muito parecido com a mulher quando está ali no primeiro trimestre de gestação, né? Como corre o risco de dar errado, né? De aquela gravidez não ir adiante, a gente fica um pouco receoso de contar para as pessoas, né? Até mesmo por ter depois que contar novamente, caso o negócio, né? A gestação não tenha ido para frente. Então, eu acho que vale a pena mesmo essa precaução e essa cautela, né? A gente não sabe se todo mundo vai receber tão bem a notícia e compartilhar né, a tua vibe, a tua energia daquele momento. É. Amiga, a gente tem pouco tempo aqui. Pessoal, eu sei que a gente está correndo, tem muita coisa para falar, para perguntar. Se vocês quiserem, aproveita e pergunta aqui. Mas enquanto ninguém manda nenhuma pergunta para gente, se vocês quiserem, vocês também podem mandar no privado da Carlinha, né? É. Vou deixar aqui o Instagram dela aqui embaixo depois. Quem não quiser perguntar, pergunta para ela lá no privado, não tem problema. Vamos falar agora aqui, minha irmã, da vida, da vida pós-parto, entendeu? Que são Uh! desafios aí bem tensos. É. Começando aqui, seguindo o nosso roteirinho, né? Da amamentação. Vamos lá, amamentação. Como é que é? Bebê nasceu, foi para casa.
amamentar a criança. Tem gente que, né, dá leite que nem vaca, não tem problema nenhum, mas tem mulheres que têm mais dificuldades, precisa aí implementar a fórmula, outras não. Aí tem aquela discussão de é melhor, não é. Tem mulheres que machucam o peito, inflamam o peito. Enfim, como é que foi a amamentação para você? Tá, eu vou falar por mim, tá? Sim, Bom, a princípio eu queria dizer que as pessoas romantizam a gestação, o momento, toda a gravidez, é muito romantizado, é tudo muito lindo. As pessoas não falam as dificuldades, porque tem dificuldades, isso tem que ser falado, entendeu, amiga? Existem sim dificuldades. E a sem dúvida. amamentação, para muitas mulheres, é uma delas. A minha família tem um histórico de das mulheres não terem leite. Então, assim, eu não fui amamentada pela minha mãe, nem a minha irmã pela minha mãe. A minha avó não amamentou os filhos dela. E assim, é de família. E eu já estava preparada. Eu falava, cara, se eu não tiver leite, eu vim a gestação inteira, assim, eu vou ter leite, eu vou ter leite, eu vou ter. Mas se eu não tiver, eu vou ter que dar a fórmula para o meu filho. Ele precisa ser alimentado. Isso era fato na minha cabeça, né? Mas, amiga, graças a Deus, assim, a Deus mesmo, eu tive muito leite, sabe? Eu tinha leite de tirar, assim, e guardar, sabe? E, e assim, muitas amigas me deram várias dicas também do que comer, do como fazer, não sei o que, não sei o que. E lá na maternidade, que eu tive o Mateu, eles me ensinaram muito direitinho como é que era a pega, né, dele no seio, as massagens, porque eu tinha tanto leite que eu tinha que fazer massagem para não empedrar, para Para não liberar, entendeu? empedrar. É. E assim, foi tranquilo. Aí, como o Mateu puxava muito forte, no comecinho, como todo bebê, ele não pega certinho, a pega na certa, rachou um pouco o bico do meu seio. Sangrou um pouquinho, mas aí eu fiz um laser, até se tiver algumas distantes aí, enfim, é uma dica ótima. É um laserzinho que eles fazem, que a gente não sente dor nenhuma. E é uma melhora, assim, significativa pra caramba, sabe? E aí eu fiz umas 2 sessões desse laser, e aí continuei amamentando normalmente. Até os 9 Uhum. meses, eu tive essa síndrome do pânico e o Mateu automaticamente não quis mais mamar. Entendi, entendi. Agora partindo da amamentação para vida sexual com um bebezinho em casa, acordando de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, você com aquele cheiro de leite, com os peitos cheios de leite, só quer dormir, entendeu? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa. Quando eu tive um menino há 14 anos atrás, olha, eu tinha orgasmo, era dormindo. Entendeu? O prazer da vida era dormir. Então, assim, quando meu filho deixava eu dormir 30 minutos, 1 hora, 2 horas, eu já estava feliz, né? E de fato começa a ter essa dificuldade aí na vida sexual. Claro, não é regra, mas no início, né, ali da vida pós-parto é um pouco difícil. Então, conta pra gente como é que foi a sua, sem tabus, sem final feliz, sem aquele conto de fadas que, né? Quer dizer, o final feliz pode ter, tem que ter, por favor. Mas sem aquele conto Não, de fadas como as pessoas gostam de não, pintar. então. Vai lá. Não, amiga, assim, o Mateu é um bebê que ele não dorme. Ele não dorme. Ele cochila. Então, assim, ele dorme tipo Eu te uma falei que hora. ele puxou pro Vitor, né? O Vitor também foi assim. Você sabe bem o que que é isso, né? Então, assim, amiga, a gente tem que ter muito, além de tudo, a gente tem que ter um companheiro muito sintonizado contigo para entender isso tudo, sabe? Eu acho que é a primeira coisa. Outra coisa, eu tomei muito hormônio para tentar engravidar, e assim, o Matheus nasceu, eu tava lá com hormônio até aqui, ó, sabe? Tipo, lotada de hormônio. Então, assim, de verdade, eu não tinha vontade, eu tava lá, tipo. Sabe? Não dava. E o Rafael super entendeu. Cara, de verdade, assim, nota 1000. Obviamente que depois de um tempinho, um tempo, as coisas vão voltando ao normal. A Vou gente dá um voltando ao jeito. normal. No cochilo do neném, a gente dá uma ajudada pra cá, pra lá, tal. Mas no começo foi muito difícil. E eu acho que muitos casais passam por essa dificuldade porque o homem muitas vezes não está conectado com a mulher nesse período. E aí dá briga, ele às vezes se desinteressa, porque a mulher tá lá com os peitos vazando leite, às vezes não dá tempo de
ter aquela, né, sensual o tempo todo, não sei o quê. E aí o cara sai para procurar outra pessoa, entendeu? E Eu acho que assim, você diz tudo. e aí eu tenho um grande companheiro, um grande parceiro que tá comigo o tempo inteiro, nunca me cobrou esse tipo de coisa, e aí por ele não ter cobrado, as coisas fluíram, entendeu? Normalmente. Os hormônios vão voltando, né, amiga? As coisas vão voltando ao normal. Eu acho que é uma junção aí dos dois, né? Eles estarem sintonizados, como você mesmo disse, né? A mulher não se permitir também esquecer que ela é esposa e ela, né, precisa dar aquela atenção para o marido. E eu não tô Hum, obrigando ninguém aqui a fazer sexo sem vontade, não, gente, pelo amor de Deus. Eu tô simplesmente falando para você tentar relembrar aí e colocar um tempo para namorar. Namorar que eu digo é beijar, abraçar, não necessariamente chegar às vias de fato se você não estiver disposta. Porque tudo começa assim, né, amiga? Começa com interesse, com um beijinho, com um abraço, com um carinho, com os elogios, porque a gente sabe que tá lá horrorosa, com coca olheira desse tamanho. O cara vai falar, ô amor, você tá tão linda, e vem dar aquele beijo, aquele apertão, você, opa, ele é, ainda me acha interessante, né? Então é. isso vai estimulando, como também do homem de ser compreensivo, entender que aquele momento ela tá mais focada na vida materna, né? Naquela criaturinha que chegou ali agora, e às vezes a autoestima dela tá abalada, ela não tá se sentindo bonita, ela tá cansada, então é importante aí a compreensão desse companheiro, né? Sim, demais. É como eu falei, assim, ele está muito, esteve, né, na época do pós-parto e até hoje a gente está muito conectado, eu acho que porque a gente quis muito isso. Então, todos os processos, o refluxo do Mateu que ele teve depois, as noites sem dormir que ele tem até hoje, depois, mesmo depois de um ano, a gente está dividindo sempre tudo, introdução alimentar, sempre os dois muito juntos. E essa relação, e esse assunto que você tocou agora, a questão do sexo também. A gente tem que estar sempre muito conectado, né, amiga, com o nosso parceiro. Eu acho que ajuda muito. E também sem deixar de ser mulher, né? Porque a gente não pode ser mãe. A gente tem que ser mãe e mulher. Tem que dar atenção ali para os dois. É verdade, é verdade. Amiga, eu acho que nós temos mais 10 minutos, 7 minutos. É porque como a gente começou, atrasou, né, por conta de cair o sinal, estou um pouco perdida do nosso final. Vamos finalizar a conversa falando sobre dois pontos aqui: autoestima, e sobre o fato de trabalhar ou não. Eu acho que são dois itens importantes aqui, talvez muita gente também esteja querendo conversar sobre isso. Uhum. Como ficou a sua autoestima após aí o nascimento do Mateus nesse período aí? Eu acho que esses dois assuntos estão interligados, pelo menos para minha pessoa, sabe? Porque eu sempre trabalhei e o trabalho para mim era uma das coisas que elevava a minha autoestima, sabe? Ser produtiva, ir trabalhar. Eu sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar. Então, você vê, né? Nós decidimos que eu ficaria esse primeiro ano sem trabalhar. Então, aquilo no começo, até há um tempo atrás, foi muito difícil para mim, muito difícil. Porque eu me sentia, não era ele que me cobrava isso, eu me sentia improdutiva, eu me sentia, sabe assim, um peso. Eu falei, cara, eu não Uhum. sei, eu não fui criada assim. Para mim, os dois têm que trabalhar, tá horrível isso, eu não me sentia bem, sabe? Eu não Então, nasci só para ser mãe, eu quero ser algo mais do que isso, né? ah, sempre trabalhei. Como assim? Agora eu tô sendo mãe, sabe? Meu marido tá aqui fazendo, tipo, pagando tudo e eu, sabe? Eu queria participar de alguma forma. Só que assim, ele sempre falou, Carla, assim, o dinheiro é de nós dois, né? Porque hoje você está trabalhando, cuidando do Mateu, porque é um trabalho, né? E eu tô trabalhando fora. Foi um acordo que a gente chegou, mas depois desse primeiro ano você volta a trabalhar. E ok, foi Uhum. ótimo. Com relação à minha autoestima comigo, amiga, é, é, eu gostei de mim grávida, sabe? Eu achei que eu não fosse gostar, não. Até que eu gostei de mim grávida, assim. Não é sendo metida, não, mas eu gostei de ficar grávida, sabe? Acho que eu queria tanto. E depois disso, graças a Deus, o Mateu nasceu e eu voltei muito rápido pro meu corpo, assim, não pro corpo, mas pro peso, vamos dizer assim. E hoje, o Rafael me apoia muito por eu ser muito ativa. A fazer um exercíciozinho. Então, quando ele chega em casa do trabalho, ele fica com o Mateus, eu vou dar minha corrida. E aquilo me dá.
Aquilo para mim é como se eu tivesse ido pro salão e passado o dia inteiro lá de dondoca, entendeu? E Entendi. Rafa, fica um pouquinho com o Matheus para fazer minha unha, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu faço, eu, Carla, faço a minha unha. Aí ele fala, fico, aí eu vou lá e faço a minha unha. Então, assim, não me abalou muito a autoestima, o pós-parto, nem a gravidez. Graças a Deus, sabe, amiga? E também por ele me incentivar muito, por ele me apoiar muito, sabe? Fica com o Matheus para fazer as minhas coisas. Então, graças a Deus, assim, eu tô tranquilinha, assim, né? Na minha autoestima tá bacana. Que bom, muito bom saber disso. Muito bom saber disso. Aí em breve você volta a trabalhar, né? Também agora não tem como, porque agora a gente está vivenciando essa questão aí da pandemia, desse isolamento social, então vai levar mais um pouquinho de tempo, né? É, Mas nada que você não possa ir tirando o atraso em casa, né? Eu acho que essas sim. aulas online, enfim, fazendo tudo em casa de alguma maneira, ajuda a gente pelo menos trabalhar ali a mente e o corpo também, né? A gente pode fazer atividade física acompanhando essas aulas online também. Sim, sim. Eu queria que você aproveitasse, que a gente está no finalzinho da nossa conversa, para deixar aí uma mensagem para todas as mamães ou futuras mamães que estejam aqui nos assistindo, né? Que conselho, que orientação, que mensagem você deixaria para elas? Tá, a maternidade, mais uma vez falando por mim, tá? A maternidade é a melhor coisa, o melhor presente de Deus na vida de uma mulher, principalmente quando ela quer muito ser mãe. Então, é, mulheres grávidas, saibam que vocês estão e vão ter o maior e melhor presente de suas vidas, assim, sabe? Não desistam, se vocês estão tentando, as tentantes, que é assim que a gente chama, quem está tentando engravidar, né? As tentantes, não desistam, não desistam, tenham fé, independente do que vocês acreditam, em que vocês acreditam, tenham fé, não percam a esperança, sabe? Eu fui considerada infértil depois que eu tirei as minhas trompas e consegui ter o meu filho, entendeu? Então, assim, tenham fé, não desistam e vivam essa maternidade a cada momento, porque é difícil, sim, é muito difícil em muitas coisas, mas é tão gostoso, sabe? É tão maravilhoso. Tipo, no final do dia você tá lá esgotada, com olheira, mas você olha aquela pessoinha dormindo ali, você fala assim, cara, meu Deus, obrigada. Obrigada por esse presente. Então, a minha mensagem é essa: agradeçam muito e tenham muita fé, não percam as esperanças também, as que estão tentando ter filho, né? Ai, que lindo, amiga, sua mensagem. Eu queria aproveitar assim, te dar parabéns, né, pela Obrigada. coragem de ter enfrentado esse desafio, que eu imagino que não deve ter sido fácil, pela coragem de ter vindo aqui e aberto seu coração, aberto sua vida, sobre, né, algo tão fundamental para você. Eu sei que nem todo mundo tem coragem de se expor e vir falar sobre as dificuldades de engravidar, sobre infertilidade, sobre fertilização in vitro. Muita gente tem esse receio de se expor, o que é totalmente compreensível. Mas é muito bom saber que você teve coragem, vontade, de vir aqui compartilhar com a gente isso. Mesmo, de coração, te agradeço. Eu acho que vai ajudar aí muitas e muitas mamães, né? Muitas tentantes, como você mesmo disse. Enfim, pessoal, eu encerro essa live de hoje agradecendo todo mundo que esteve aqui. Esse vídeo vai estar disponível também lá no meu canal no YouTube. Então, para quem quiser assistir depois ou compartilhar essa live aqui com, né, outras amigas que estejam aí precisando ouvir o que a gente conversou. Se você tiver interesse em saber mais alguma coisa que a gente não falou aqui ou tirar alguma dúvida com a Carlita, entra em contato com ela no Instagram. E é isso, amiga. Muito, muito obrigada. Amei a nossa conversa de hoje. Ó, amo Eu que você demais. Obrigada, eu também te amo. Você sabe disso, a gente é amigo, ó. Agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu canal, parabéns por tudo que você está fazendo. Não adiantaria nada eu ter essa história para contar se eu não tivesse um meio para isso. E você foi esse meio. Então, obrigada e parabéns. E eu sou sua fã, viu? Você sabe disso. Que bom que meu canal serviu para você abrir seu coração
e compartilhar sobre esse assunto que é tão relevante para muita mulher. Muita mesmo. Viu? Obrigada por compartilhar de coração. Eu que Um beijo, agradeço. pessoal. Um beijo para vocês. Amiga, um beijo. E a gente marca uma próxima live aí em breve, gente. Tô aqui. Tchau, tchau, Beijo. pessoal. Um beijo.